Olá, olá, olá. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei qual é o horário que você está aí assistindo essa primeira aula do Mulheres em Movimento, especialmente para você, mulher, que quer se desenvolver cada vez mais, que quer evoluir, que quer crescer, expandir e se realizar na sua vida pessoal e profissional. Eu me chamo Michele Cailarim e trabalho com mulheres há quase 10 anos, levando treinamentos, mentorias, cursos e muito mais. Ao longo desses 10 anos, eu pratiquei muito o meu autoconhecimento e levei também esse conhecimento para muitas mulheres. Então, é sobre isso que a gente começa falando hoje nessa primeira aula, nesse primeiro módulo, autoconhecimento, porque afinal, o autoconhecimento é a base para que você entenda o porquê que você erra, o porquê que você acerta, quais são suas crenças, né? O que te limita internamente, quais são os seus bloqueios, por que que você age como você age, por que que tem alguns comportamentos indesejados. Tudo isso e muito mais está dentro do autoconhecimento. E ao longo dessa década, digamos assim, trabalhando com mulheres, eu pude perceber que se nós não tivermos o autoconhecimento, dificilmente chegaremos a ter um amor próprio, uma autoestima, uma autoaceitação e aí sim chegar na tão desejada autoconfiança. Porque afinal, é isso que falta na maioria das mulheres e dos homens também hoje em dia, autoconfiança. Muitas mulheres me procuram para fazer suas mentorias, comprar os meus treinamentos e cursos buscando autoconfiança. Muitas vezes elas têm a técnica, têm as técnicas, porém não têm inteligência emocional, não têm um autoconhecimento, tem muitas crenças que estão bloqueando você, e aí você acaba não entendendo, né, o porquê que você não tem resultado. Então, as pessoas me procuram muito também para ter autoconhecimento e chegar à tão desejada autoconfiança. E você? Você tem autoconfiança? Já pega um caderno, já pega uma caneta, se é que você ainda não pegou, pegue aí o seu copinho d'água, porque você vai precisar fazer algumas anotações aqui nessa aula. Muito importante. Além de, claro, você já ter aí o material impresso, acredito eu, em mãos, se é que você ainda não tem, já corre para poder ir, imprimir esse material, providenciar esse material, ter esse material em mãos. Eu já tenho aqui o meu também, onde eu vou acompanhando aqui para dar as aulas para vocês, mas é importante sempre você também anotar. Se você ainda não tem o seu caderno do eu, como eu costumo dizer, é interessante que tenha, pois o caderno do eu, ele é importante para você durante, ao longo do seu processo de desenvolvimento pessoal, profissional, você fazer anotações que muitas vezes são valiosas, são anotações que são o pulo do gato, insights que você tem, que vai virar uma chave em você. Então, corre lá, pega papel, caneta, pega o seu copinho d'água para você estar 100% presente aqui nessa aula. Então, eu quero começar falando para você que quando a gente não tem autoconhecimento, a gente corre um sério risco de chegar muitas vezes ao fracasso, porque nós continuamos praticando os mesmos hábitos ruins e não sabemos como mudar e nem muitas vezes sabemos que temos esses hábitos, porque afinal não nos conhecemos. Então, o autoconhecimento é quando você começa a se observar, você começa a se questionar. As perguntas poderosas são as mais importantes para trazer respostas poderosas. Então, por exemplo, assim, você já se perguntou por que que eu me comporto em determinada situação dessa forma? Da onde isso vem? Você já se perguntou qual é o legado que você quer deixar nesse mundo? O que que você veio fazer aqui? Quais são os seus principais valores? Porque afinal, é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Mas nós decidimos conforme os nossos valores. Então, quando você sabe os seus valores, você não negocia isso, você tem a tendência a ter sucesso e ser assertiva nas suas escolhas. Por exemplo, eu, Michele, tenho os valores de alegria, de família, de trabalho, de comprometimento, de liberdade, principalmente. Então, quando eu vou fazer as minhas escolhas,
tomar as minhas decisões, eu observo se estão alinhadas com os meus valores. E tudo isso é autoconhecimento. Então, aqui na apostila de vocês diz assim: segundo a psicologia, significa o autoconhecimento, conhecimento individual sobre si mesma. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha o controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Ou seja, a partir do momento que você conhece as suas emoções, sabe nomeá-las, a gente também vai trabalhar aqui sobre, nos próximos módulos, sobre inteligência emocional, você vai conhecer melhor as emoções. A partir do momento que você identifica da onde que vem essa emoção, qual é o pensamento que isso gera, qual foi lá atrás o gatilho que ainda desperta essa emoção em você em alguns momentos, tudo isso é autoconhecimento. Então, vamos lá também aqui, diz assim, ó, página 6, aí no seu material, diz assim: como que funciona o autoconhecimento? Significa fazer um mapeamento completo e, a partir dele, perceber quais devem ser as nossas ações e onde elas vão nos levar. Autoconhecimento, ao fim e ao cabo, é compreender cada detalhe que se passa em nós mesmas, sejam pensamentos, emoções e anseios. É fazer de você a sua própria bússola. É isso que está escrito aqui e gostaria muito que você se comprometa com você mesma de ler esse material, de anotar, de fazer anotações. Se é que você não tem aí, providencie depois aqueles caneta marca-texto para você anotar, grifar o que mais chama a atenção de você. Por quê? Porque isso é autoconhecimento. Quando você lê alguma coisa, você se questiona, quando você tem ali algum insight, você já anota, já marca lá, olha, pensei isso, me veio isso na mente, e assim você vai desvendando esses mistérios que estão aí dentro de você. Porque quanto mais você traz para a consciência, melhor você é. Cada dia você se torna melhor quando você pratica um autoconhecimento, porque você vai tendo consciência de que muitas vezes você não tem algum resultado na sua vida porque está lá no seu inconsciente. Bloqueios, memórias ruins, medos e por aí vai. Então, isso vai te ajudar muito a você identificar e muitas vezes desmistificar, tirar os mitos que você foi escutando ao longo da sua vida, mentiras que foram contando para você e você acabou acreditando como uma verdade. Então, o nosso cérebro, ele tem o consciente, que é 5%, e o subconsciente, né? O inconsciente, que é 95%. E as nossas decisões, na maioria das vezes, são tomadas inconsciente, através das emoções, através desses 95%. O seu comportamento, muitas vezes, é 95% inconsciente. Então, quanto mais você descobre o que está nesse seu subconsciente através de um autoconhecimento, mais você consegue ter as rédeas da sua própria vida, mais você consegue liderar a sua própria vida. Olha que maravilhoso. E aí diz assim: quais os benefícios que o autoconhecimento pode trazer para você? Muitas vezes a gente precisa se perguntar, ok, eu vou fazer isso, mas para quê? Qual o propósito? O que eu vou ganhar com isso? Quais os benefícios que eu vou ter? Então, eu listei aqui alguns dos inúmeros benefícios. Mas uns que eu coloquei aqui são os que eu mais acho importante. Então, aqui tem autoliderança. O autoconhecimento te leva à autoliderança. Eu também tenho um treinamento chamado autoliderança, que eu dou ele presencial. E eu vejo o quanto é preciso o ser humano saber um passo a passo para você liderar a sua própria vida. Como fazer isso? Muitas pessoas hoje se queixam que tem, às vezes, né, algo ali para fazer, mas não sabe como fazer. As pessoas muitas vezes falam: ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas não explica o como que você faz. Mas é o como que vai te levar a você ter esse resultado que você deseja. Principalmente um resultado profissional que muitas mulheres estão buscando hoje. Porém, por causa dos medos, por causa da falta de autoconfiança, por causa da falta de autocontrole, de inteligência emocional, acaba não colocando em prática o que tem que colocar e aí não tem os resultados na vida profissional que deseja ter. Faz sentido isso para você? Para mim faz todo sentido. Eu sempre entendi que inteligência emocional, inteligência técnica precisam andar juntas. E faz parte da inteligência emocional o autoconhecimento, que é o que eu estou trazendo aqui para você, certo? Continuando aqui na listinha dos benefícios do autoconhecimento. Amplia sua consciência, aumenta o seu bem-estar,
Você reage de forma diferente nas situações, porque você já começa a mudar o seu comportamento, identificando os gatilhos. Percebe como os fatos impactam nossos sentimentos e as nossas emoções. Deixa de ter medo das pessoas e situações. Alguma vez na vida, você já deixou de ir a algum lugar porque você tinha medo? Medo de como você ia se comportar, porque você se comparou com quem estaria lá. Isso já aconteceu comigo, de deixar de ir em alguns lugares, porque eu não me sentia, na verdade, apropriada para estar lá, não me sentia merecedora de estar lá, tinha vergonha, medo da humilhação, medo de alguma coisa, de não estar bem vestidamente, de não falar corretamente. E aí, tudo isso é ilusão da minha cabeça. E hoje, curada, eu vou em qualquer lugar, me sinto super confiante e entendo que, na verdade, aquilo eram monstrinhos que ficavam lá dentro de mim e vinha através de situações que eu passei no passado e comecei a generalizar, achando que seria sempre assim, mas não é. Então, aqui é um exemplo, né? Quando você deixa de ir em lugares e estar em situações, locais, porque você tem medo das pessoas e das situações. Outra coisa, se sente mais confiante, porque afinal, quando você começa a liderar a sua própria vida através do autoconhecimento, você começa a entender quem você é, o que você veio fazer aqui, você começa a quebrar um monte de crenças limitantes que tem aí e você parte para a ação. Você começa a ter mais confiança em fazer as coisas. E a confiança, a segurança que faz você ter várias ações e atitudes. Claro, regada também com uma motivação, né, com entusiasmo, com uma disciplina, com uma constância, porque você até pode ter autoconhecimento também, porém você não pode deixar com que a procrastinação, a preguiça, não deixe você ter as ações necessárias. Você precisa também ter as ações necessárias e ter disciplina e constância até que aquilo se realize, até que você chegue no objetivo desejado. Mas aqui, ó, também diz assim que outro benefício é valoriza e potencializa seus pontos fortes. Muitas pessoas não sabem quais são seus pontos fortes. Se eu perguntar assim para você hoje, Maria, quais são os seus pontos fortes? E talvez você diga assim, nossa, que difícil falar da gente, né? Mas os pontos fracos, Michele, eu sei de cor e salteado, e são vários. Por que isso? Porque, infelizmente, o ser humano tem a tendência a ir para o lado negativo, tem a tendência a se menosprezar, né, não se autoapreciar, e só consegue ver os seus pontos ruins. E também as pessoas fora, dependendo do ambiente que você está, as pessoas que você convive, têm a tendência também a mostrar para você só os seus erros e não os seus valores. Quantas mulheres hoje em dia, que estão na minha idade, 41, vou fazer agora 4 de fevereiro, 42 anos, quantas mulheres chegam para mim e falam assim, Michele, eu só escutava críticas na minha infância. Eu cresci escutando que eu não seria ninguém, que eu era um fracasso. Quantas mulheres escutaram absurdos dos seus pais, ou das pessoas que conviveram? Ah, eu convivi com a minha avó, mas mesmo assim eu não era bem tratada. E ficaram, né, com essas memórias, essas vozes ali ecoando dentro de você de que você não é capaz, de que você não é suficiente, de que você não tem valor. Tudo isso fica ali ressoando. E aí carrega isso até na fase adulta, não se sentindo uma mulher merecedora, uma mulher empoderada, uma mulher confiante. Então, você acaba não reconhecendo em você seus pontos fortes. Você só reconhece seus fracassos, seus pontos fracos, aquilo que não deu certo na sua vida. E aí, como que você vai se empoderar se você não reconhecer o seu valor? Você precisa reconhecer o seu próprio valor. Então, coloque aí, anote aí na apostila, nas anotações ou no seu caderninho, quais são os seus valores. O que que é mais importante para você? Né? Então, assim, Michelle, eu não sei, é difícil. Então, o que que você faz? Você começa a observar o seu comportamento durante uma semana, 2 semanas, e perceber por que que você teve aquela ação, aquela atitude, por que que você escolheu aquilo, foi baseado em cima de quais valores? Se eu disser assim para você, Maria, eu tenho um valor da liberdade, e eu sei que eu tenho o valor da liberdade, ou seja, eu não quero perder a minha liberdade. Então, se eu tiver que namorar ou casar com uma pessoa ciumenta, sufocante, para mim não vai dar certo. Porque eu sabendo que eu tenho o valor da liberdade, eu não vou querer casar com um homem ciumento.
que não deixa eu ir fazer os meus cursos, as minhas palestras, estar também com as minhas amigas, e por aí vai. E assim foi. Desde nova, embora eu não tivesse autoconhecimento quando eu casei, estou casada há 18 anos, eu sabia que a liberdade é importante, porque eu já tinha estado em relacionamentos tóxicos. E aí lá eu observei que o que eu queria para a minha vida era uma liberdade de eu poder ser quem eu sou e fazer o que eu preciso fazer nesse mundo, cumprindo a minha missão de vida. Então, a partir daqueles relacionamentos tóxicos, eu entendi que eu conheceria um homem onde ele deixasse eu ter a minha liberdade. E assim é até hoje. Hoje, embora eu faça muitos eventos durante o fim de semana, durante a semana, meu esposo trabalha com marketing, ele é formado em copywriter, formado também, né, em marketing digital, em economia, mas ele me acompanha sempre. Mas não porque ele tem ciúme, e sim porque nós combinamos, nós fizemos um planejamento para que isso acontecesse um dia, para que um dia nós conseguíssemos estar juntos, porque a gente gosta de estar junto, porque a gente se ama. Mas não que é pelo ciúme de não deixar eu estar sozinha, ou se preocupar se eu vou chegar meia-noite, se eu estou em outra cidade fazendo alguma palestra. Isso não acontece. Por quê? Porque a partir de uma experiência ruim que eu tive no passado com outros relacionamentos, eu entendi o que que eu queria, qual seria o meu valor e o que eu escolheria para a minha vida. Então, é importante que você saiba os seus valores e que você faça suas escolhas pautadas em cima dos seus valores. Anota isso aí. E aí também, claro, fortalece sua autoestima. Então, essa é a página 6 que você tem aí no seu, na sua apostila, no seu material do primeiro módulo que eu estou dando aqui para você. Diálogo interno. Faz parte do autoconhecimento você conversar com você mesmo. Mas essa conversa que você precisa ter com você mesma tem que ser uma conversa amorosa. Não é uma conversa onde você se trata mal, onde você fala, ah, você é uma burra mesmo. Onde você fala para si mesma, né? Ah, você está sempre errando, você é um fracasso. Isso já aconteceu comigo. Lá no passado, muitas vezes, eu me culpava muito das coisas erradas, das coisas não darem certo. E aí eu falava para mim mesma, bah, Michele, tu é um fracasso. Tu faz tudo errado, as coisas não dão certo. Eu mesma me depreciava, até que eu entendi que existia o autoconhecimento e que eu precisava conversar comigo mesma com amor, porque começava tudo, tudo começa em mim. Toda a minha vida é um reflexo do que eu penso, do que eu sinto, do que eu ajo e do que eu atraio também. Então, tudo que está ao meu redor é um reflexo de como eu penso, de como eu sinto, de como eu ajo. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava então mudar os pensamentos, mudar os sentimentos, mudar as minhas atitudes para ter novos resultados, os resultados desejados. Faz sentido para você? Então, se a gente não está conseguindo ter o resultado que deseja, é porque falta algum conhecimento externo ou interno. Se a gente não está conseguindo ter esses resultados desejados, é porque a gente não está sabendo fazer a coisa certa, não está sabendo qual é o comportamento que não está adequado. Então, para isso, você precisa se conhecer, precisa se observar e precisa ter esse diálogo interno. E quando você começa a ter esse diálogo interno, você começa a falar com amor com você mesmo. Com carinho, se tratando como se você fosse a sua melhor amiga, se tratando com amor, com respeito. O amor próprio, gente, ele é feito de linguagem. E a linguagem é como você fala com você mesmo, como você se trata. Porque o autoconhecimento é que vai te levar à aceitação e o amor próprio. Porque afinal, nós também não nascemos aprendendo a nos aceitar. Nós mulheres crescemos em cima, pautadas em cima de muitas crenças de que quando você se reconhece é feio. Quando você se olhava no espelho e dizia, ah, eu sou maravilhosa, o que que ia vir? Ia vir alguém para você e dizer, ah, você está se achando. Então, a gente cresceu entendendo que era feio reconhecer os nossos valores, nossos pontos fortes. A gente não sabia, lá na década de 80, de 90, né, até o ano 2000, enfim, até hoje, muitas pessoas não sabem a importância da aceitação, da autoestima, do autoconhecimento. Lá, essas palavras nem existiam, eu acredito, se é que existiam, nós não tínhamos conhecimento disso. Então, a gente cresceu sem escutar autoestima e como trabalhar a autoestima. Pelo contrário, crescemos em cima de crenças negativas, sempre depreciando o ser humano, sempre apontando as falhas, sempre apontando os erros, a comparação.
Lá naquela época, os pais tinham o mau hábito de comparar os filhos com os filhos dos outros, ou então os irmãos com uns com os outros. Ah, porque a tua irmã faz assim, tu faz assado. Aí ia lá na sua irmã e falava, ah, porque a tua outra irmã faz diferente, faz melhor. E assim acabava até inconsciente, sem saber, jogando o irmão contra o outro. Por quê? Por ignorância. Nós também somos ignorantes muitas vezes. O que que é ignorância? É quando nós não temos conhecimento sobre algo. E o que quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem esse observador ligado, a gente não tem esse diálogo interno, a gente acaba repetindo os mesmos padrões lá das nossas mães, que as nossas mães repetiram das nossas vós e bisavós. Não há culpado, há padrões que vão se repetindo, porque as pessoas fazem isso de forma inconsciente. As nossas mães erraram e acertaram conosco, mas nós também vamos acertar e errar com os nossos filhos. Porém, naquela época não tinha o conhecimento que se tem hoje. Não tinha acesso à internet que se tem hoje, à comunicação, à informação que se tem hoje. Não existia nem curso online para uma mãe sentar e aqui assistir, assim como você está assistindo a gente. Então, olha a grande diferença. Uma coisa é a gente continuar errando quando não tem conhecimento. Outra coisa é ter conhecimento e continuar errando. Aí são escolhas que a gente faz. Então, esse diálogo interno é três níveis. Aqui diz assim, ó, a voz da consciência que faz boas escolhas é o primeiro nível, digamos que é o mais positivo, que é sensata, sábia e ponderada. Claro que no início do seu autoconhecimento, do seu diálogo interno, essa voz talvez aí, esse nível ainda não esteja formado, certo? Mas você chega lá. Hoje eu estou muito mais próxima desse nível do que antes eu tive. Por quê? Porque você vai elevando, você vai subindo degrau por degrau, você vai expandindo, você vai crescendo também no seu autoconhecimento. Isso vai se tornando, isso vai tornando você uma pessoa cada vez melhor para você mesma, para as pessoas ao seu redor, para o seu trabalho, para a sua comunidade, para a sua família, enfim, por qualquer ser humano que passar por a sua vida, onde você vai ser luz na vida dele também, certo? O segundo nível é a voz negativa, é a voz pessimista, mas ainda consegue se controlar. Tá? Então, tem esse nível que a pessoa vai levando a vida dela, mas ali dentro da mente, quem comanda, digamos que é o diabinho, anjinho diabinho, aquele diálogo interno. Você é boa? Ah, não, eu não sou boa. Não, porque eu não sou boa por causa disso, por causa daquilo. Então, para você ter um diálogo interno de qualidade, você precisa fazer o anjinho ganhar as lutas, porque é um confronto diário aí, né? É, digamos que é um jogo de tênis interior. O diabinho manda a bolinha, o anjinho rebate, o diabinho manda. Só que para o anjinho poder ganhar essas conversas, para o seu diálogo interno começar a ser melhor e positivo, o anjinho tem que ter argumentos. E o que que são os argumentos? São as memórias de triunfo que você tem sobre a sua vida e é também o reconhecimento dos valores e dos pontos positivos que você tem. Porque se você não fizer isso, o diabinho, digamos assim, metaforicamente falando, né? O diabinho vai ganhar as conversas. Então, o que que vai acontecer? O diabinho vai dizer: ah, você sempre fracassou, porque você errou lá no passado, porque você não deveria ter casado com essa pessoa, porque você deveria ter estudado, porque você colocou seu dinheiro todo fora, e vai colocar o dinheiro fora agora de novo nesse novo negócio, e assim fica. Mas o anjinho tem que dizer assim: olha, eu também tenho muitos pontos fracos, mas também tenho muito mais pontos fortes. Então o anjinho vem e fala: eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu sou a pessoa que tem esse valor, que tem também essas qualidades. Então o anjinho vai provar para o diabinho também a sua luz, a sua grandeza. Porque, gente, todas nós, mulheres e homens, todos nós, seres humanos, viemos para ser luz, nós nascemos luz. Você foi deixando apagar essa luz dentro de você, né? Foi perdendo esse poder que você nasceu conforme os absurdos que você foi, que nós fomos escutando ao longo da nossa vida. Mas não por culpa de pai e mãe, repetindo aqui para você, ressaltando isso, porque, na verdade, a gente passou por eras, né? São décadas diferentes que era desse jeito. Agora isso está mudando, mas infelizmente ainda tem. Principalmente que não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso a fazer um curso desse, de escutar isso, né? Que não tem acesso a essas informações. Ou então tem acesso, mas está focada lá em outras coisas. Só pega o celular para ver fofoca, só pega o celular para ver a vida dos outros, e não busca esse conhecimento que tem gratuito no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim.
Tem tantos cursos hoje, né, gratuitos, pagos também. É uma questão de você decidir buscar, mudar o seu foco, sair do ruim e buscar o melhor. Se alimentar diariamente com coisas boas que você ouve, que você escuta, né? Quais são as músicas que você escuta? São músicas de depressão? Músicas de, né, que deixam você ter uma frequência baixa? Ou músicas que elevam sua frequência, músicas que fazem você se sentir bem? Então, diária na sua casa, tem muita coisa que você não gosta e você continua deixando lá mesmo não gostando? Coisas que te trazem lembranças ruins? Ou você tira tudo que você não gosta da sua casa e deixa só o que você gosta? Tudo isso faz parte para que você se sinta uma pessoa melhor, para que você vibre, né, em frequências maiores. Então, são escolhas. Eu escolho o que eu escuto, eu escolho o que eu assisto. Você assiste drama, só aquele jornal que quando você abre chega a correr o sangue ali, como se diz. Você vê coisas ruins ou você está vendo coisas boas? Coisas que te dão medo ou coisas que te dão mais confiança? Tudo são escolhas na vida. A gente precisa começar a fazer escolhas conscientes. Ter a consciência de que esse filme, por exemplo, eu não gosto de filme de sangue, de tiroteio, não gosto de filme, principalmente de terror. Jamais você me vê vendo filme de terror. Por quê? Porque eu não vou colocar para dentro do meu inconsciente coisas ruins. Então, eu escolho ver coisas boas, coisas que eu vou aprender com aquele filme. Senão, eu não perco meu tempo. Senão, eu vou ler um outro livro, vou escutar uma música boa que me sinta bem. Eu escolho. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, o segundo ali, repetindo a voz negativa do diálogo interno, é pessimista, mas ainda consegue se controlar. E aí, a última, gente, que é a pior, é o pior nível, é o nível de destruição. Destruição, é um nível destrutivo, onde você já está tão negativa ou tão depressiva, que você já não consegue mais sair daquele buraco. Então, diz assim, ó, o nível, a voz destrutiva, que é o terceiro nível, ela é compulsiva, ela é descontrolada e ela é desacreditada da vida. Então, nesse nível, a pessoa já está sem o brilho nos olhos, já está naquela situação que ela não consegue mais ver um colorido na vida dela, ela não consegue mais ter alegria na vida dela. E esse é o nível onde totalmente esse diabinho tomou conta da sua mente, dos seus pensamentos, a ponto de o anjinho ter ficado tão pequenininho. E não é isso que a gente quer para a sua vida. Por isso que eu estou aqui, para dizer para você como que você trabalha isso, tá? Então, busque fazer uma lista de coisas boas em você, e quando esse diabinho vir falar coisas ruins para você, essa mente negativa, esses pensamentos negativos, vá lá e lê aquela lista de coisas positivas. E diga assim, não, mas eu tenho isso de bom. Eu tenho isso aqui, que vai fazer com que eu consiga mudar essa situação. E aí, depois, tem aqui algumas perguntinhas, isso na página 7 ainda para você. Em qual desses níveis você se encontra hoje? É a primeira pergunta, tá? E você vai respondendo aí. O que gostaria de mudar em você? É a segunda pergunta. A terceira, o que você rejeita e nega em você mesma? Se a gente não aceita a nossa sombra, se a gente fica a vida inteira escondendo aquele nosso ponto ruim, a gente não consegue limpar, colocando para debaixo do tapete. Então, a nossa sombra, ela precisa vir, né? Você tem que confrontar, enfrentar a sua sombra. Porque aonde está o veneno é que está o néctar. Aonde está o ponto fraco ali, a coisa ruim que você precisa trabalhar, é justamente quando você superar, limpar, curar isso em você, é que vai aparecer a luz que você quer. Olha como faz sentido. Quando você estava aí gripado agora na época do Covid, da pandemia, você tomou a vacina. Mas a vacina, na verdade, ela vem da própria gripe. Quando a gente toma a vacina, a gente fica gripada. Ou seja, a cura, ela vem justamente daquele veneno. Então, aonde está a sua escuridão, é onde você precisa levar essa luz. Curar, aceitar, tomar consciência disso. Então, não é feio você reconhecer as suas fraquezas, os seus erros e a sua sombra. Não, é necessário. Todas nós, em algum momento da nossa vida, fomos invejosas, fofoqueiras. Tem uma música, anota aí, que é a música da Flaira Ferro, que diz assim: Eu quero me curar de mim.
E essa música, né, busque escutar ela, procura no YouTube, eu quero me curar de mim. E ela fala que a gente precisa aceitar, que a gente muitas vezes foi interesseiro, ou ainda é, moralista. Ah, não, Michele, eu não sou fofoqueira. Ah, não, Michele, eu não sou invejosa, eu não sou isso, eu não sou a que fica negando alguns pontos negativos que precisam ser aceitos para trazer luz. Porque se você nega, você não vai mudar. Então você precisa ter consciência o que que você rejeita em você, porque é justamente essa rejeição que precisa ser trabalhada para que você tenha mais luz na sua vida, para que você seja curada, limpa e tenha uma energia elevada, tá? Então essa pergunta aqui da rejeição, ela é necessária justamente por todo esse contexto que eu expliquei aqui para você. E aí a outra pergunta é: o que lhe faz sentir vergonha do seu comportamento? Qual é o comportamento que você tem que lhe envergonha? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Por que que isso é importante? Por exemplo, eu há 10 anos atrás, antes de ter autoconhecimento, autocontrole, eu tinha um hábito, às vezes, de gritar nas situações. Ficava nervosa, começava a gritar. E muitas mulheres me procuraram dizendo, Michele, eu grito muito lá em casa. Eu brigo com os meus filhos, eu brigo com meu marido, porque eu fico nervosa, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada. E aí, quando eu vejo, eu estou gritando. Depois eu fico com vergonha daquele comportamento. Aquele comportamento me envergonha. Mas é que eu não tenho autocontrole. E aí eu falo justamente por falta de autoconhecimento e inteligência emocional que você não consegue ter esse autocontrole. Ainda ontem eu atendi uma pessoa, a pessoa em sessão individual de mentoria, ela falou, Michele, estou pedindo ajuda, estou começando a fazer aqui essa mentoria contigo, porque ontem eu gritei com as pessoas e eu estou chegando no nível que eu estou perdendo meu controle. E aí a gente fez uma sessão incrível, maravilhosa. Ela começou o processo dela individual ali. A gente vai trabalhar muitas coisas. Ela entendeu muito e foi uma grande virada de chave para que ela tenha consciência da onde que vem isso, por que que está vindo isso e aonde que isso iria levá-la no ruim se ela continuasse sem essa ajuda. Então, outra pergunta: o que lhe faz sentir vergonha do seu comportamento? Ah, opa, essa aqui é a mesma pergunta. Então, anote aí. Pode ser mais que uma situação. Aqui eu dei um exemplo de uma situação, mas pode ser mais de uma. Pode ser que tenham outras situações que você se envergonha, tá? Mas é bom que você tenha esse entendimento. E aí diz assim também, ainda sobre o diálogo interno, eu deixo aqui também essas perguntas para você fazer a si mesma e agir ou tomar decisões importantes. Afinal, são as perguntas poderosas que nos levam a ter respostas poderosas. E aí, essas perguntas todas aqui é que você vai preencher da página 8, tá? Da página aqui 7, né? O que eu quero isso para minha vida. Então, eu quero isso no sentido de alguma coisa ruim que você está tendo aí, alguma situação negativa. Eu quero isso para minha vida, eu quero continuar nessa situação. Para que que eu quero isso? Ou então, não, eu quero uma coisa boa para minha vida. Aí você vai escolher aí, tá? Eu quero alcançar isso. Então, aí vai ter outras perguntinhas na página 8. Para que que eu quero isso? Por que que eu estou agindo da maneira que eu estou agindo hoje? Então, observe como que você está agindo hoje. É positivo, é negativo? Mas coloque aí. Para que que você faz isso, né? Qual é o propósito? Para que sempre é o propósito? Para que te leva ao futuro quando você se pergunta? Para onde estou indo? E o porquê é passado. O porquê remete ao passado, é uma justificativa, né? Por que que eu fiz aquilo? E assim você faz uma linha do tempo, entendendo aonde eu estive, o que me trouxe até aqui, aonde eu estou, como que eu mudo, como que eu faço aqui, para que eu tenha um futuro melhor, para onde eu vou. Então, essa clareza, essas perguntas te trazem essa clareza, que é uma linha do tempo. E onde esse comportamento vai te levar? Ou seja, né, se é um comportamento bom, com certeza vai te levar a coisas boas. Se é um comportamento negativo, tóxico, dificilmente te levará a coisas boas. E por que que isso te incomoda tanto? Por que que esse ponto incomoda você? Aí tem um exercício aqui para você fazer da autoimagem, está todo explicativo aqui para você na página 9. A autoimagem é uma espécie de retrato mental que pode ser considerada com a percepção que nós que temos de nós mesmas. Nossa imagem é nossa primeira forma de expressão. Ou seja, como que você se vê? Aqui tem toda a explicação de como que você vai fazer esse exercício e você vai dizer então na página 10, em algumas linhas, quais são as suas percepções de você mesmo. Como que você se vê hoje? Qual é a sua autoimagem? E aí depois você vai descrever
né? Como que outras pessoas veem você. Então, você vai perguntar. Você descreve você mesma em algumas linhas, como você se vê, qual é a percepção que você tem de você mesma, num todo, tá? No seu comportamento, na sua imagem pessoal, num todo. E aí você vai perguntar para algumas pessoas e vai dizer, olha, como que você me vê? Quando você escuta o meu nome, quando você me vê, o que que vem à tua mente? Né? Coisas boas, coisas, né, a melhorar, e a pessoa vai falar para você. E aí depois você vai se comparar. E você vai ver que a gente se vê muitas vezes de uma forma bem pior do que os outros nos veem. Ou seja, as pessoas às vezes veem você com uma mulher incrível e você não está vendo. Na maioria das vezes é isso que acontece. As pessoas veem você com um rosto bonito e você não está vendo. As pessoas veem você com várias, né, virtudes e você não está reconhecendo isso em você. E é isso que vai acontecer nesse exercício. As pessoas vão falar coisas boas para você e você não vai reconhecer isso em você algumas vezes, tá? Então, faça esse exercício porque é importante esse feedback. É importante para que você entenda que lá fora as pessoas te veem muito melhor do que você acha que você é, na maioria das vezes. Isso é importante. A gente precisa dessa validação também, a gente precisa desse retorno para a gente poder ter, né, mais autoconfiança, mais autoestima, mais aceitação, certo? E aí tem aqui um outro exercício para o seu autoconhecimento, tá? Esse exercício aqui para o seu autoconhecimento você pode escolher fazer todos, você pode escolher fazer um a cada semana, é uma escolha. Mas aqui são várias formas que você tem para você ter esse autoconhecimento. A primeira é se perguntando por quê 3 vezes. Como assim, Michelle? Ou seja, aconteceu alguma coisa. Você se pergunta assim: por que que isso está me incomodando? E aí você coloca a resposta: está me incomodando por isso, por isso. Mas por que que está me incomodando por isso, por isso? E aí você põe a segunda resposta. E aí a terceira. Porque quando você pergunta 3 vezes o porquê, do porquê, do porquê, você chega lá no profundo do propósito. Aquilo te leva muito mais profundo. Então, quando eu digo assim, Michele, por que que eu tenho esse comportamento ruim? Eu tenho porque eu aprendi lá na minha infância que era assim. Eu sempre escutei isso. Mas por que que você continua assim? Eu continuo assim porque eu não me observo, porque eu penso dessa forma. Mas por que que tu não se observa? Por que que tu pensa dessa forma até hoje? Porque eu ainda não parei para mudar. Olha só. Então, você chega no mais profundo, o que que você precisa decidir mudar. Então, quando você pergunta por que 3 vezes, você chega a uma resposta mais profunda, não superficial, tá? Então, aqui é uma das formas de você ter mais insights. Se perguntar por quê, mas por quê? Sabe quando a criança está naquela fase dos 5 anos? A minha filha hoje tem 12 anos. E às vezes ela diz assim, mãe, o fulano está naquela fase, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Isso cansa, mãe. Eu digo, mas tem que ter paciência, minha filha, porque todos nós passamos essa fase na infância do porquê, mas por quê, mas por quê? E essa fase da criança, ela é importante porque a criança está descobrindo o mundo, ela quer entender as coisas. E é a fase que mais a gente pega as crenças, 4, 5, 6 anos, porque a resposta que você der para aquela criança vai ser a verdade para ela a partir dali, porque é um adulto que está explicando para ela. Então é ali que ela começa a pegar as crenças de outras pessoas. Então a gente cresce e às vezes deixa de se perguntar. Mas lá na infância, para a gente poder entender o mundo, eram os porquês, por quê. Tem até um livro, né, que é muito legal, eu já li esse livro, que diz assim, o nome do livro é Comece pelo Porquê. Então, quando você se pergunta pelos porquês, você traz a raiz daquele problema, a raiz daquela situação. Só que você vai mais a fundo quando pergunta e por quê, e por quê, e por quê, e por quê, daquela mesma coisa, até que você chega na raiz. Então, essa é uma forma de você praticar para você ter mais autoconhecimento. Aí a segunda é um mapa de si. Escreva 50 coisas sobre si, 50 fatos. O que você gosta de comer, de ler, de ouvir, de assistir, de usar, aonde ir, o que você gosta, quem é você? Quais as roupas que você gosta de usar? O que te deixa feliz, o que te deixa triste? Tudo isso você vai escrever. Quanto mais coisas você escreve sobre você, melhor vai ser. No começo pode parecer difícil, mas vai ser de grande valia. Michele, eu não sei. Então é justamente por isso que você precisa, porque você não sabe, você precisa saber, para que você tome as rédeas da sua vida. Quando você tem conhecimento sobre algo e você tem domínio sobre aquilo, você se sente mais confiante.
Mas, primeiramente, o conhecimento que você precisa é de você mesma. Você precisa se conhecer para ser mais confiante, para levar a sua mensagem para o mundo, para botar, né, para botar o seu projeto no mundo, para fazer uma transição de carreira, para ter um relacionamento top, para tudo você precisa de autoconfiança e segurança, porque senão você tem uma tendência, né, ao medo dominar você. O medo é a coisa que mais domina as pessoas, seja na política, seja na vida social, é o medo que domina. Só que o medo, na maioria das vezes, é uma ilusão, é um monstro que se cria que não é tudo aquilo. E aí, se você não se conhece, você não tem um diálogo interno, você não analisa as coisas, você se deixa indo levar igual a manada pelo medo. Ah, todo mundo está com medo disso, também tenho medo disso. Ah, todo mundo está indo para lá, eu estou indo para lá. E você acaba não tomando as rédeas da sua vida. Você acaba não tendo um centramento. É importante sim, tá? Então você precisa escrever tudo isso aí sobre você e muito mais. Aí vem a terceira, preste atenção em sua postura, sua linguagem corporal. Gente, eu amo isso daqui. Eu também dou cursos de oratória, eu gosto bastante de observar a linguagem corporal das pessoas, a minha própria linguagem. Então, em muitos momentos da minha vida, até hoje, eu quero saber como é que eu tô, eu simplesmente paro e observo os meus pés, a minha cabeça, eu observo a minha postura, né? Se eu estou olhando muito para baixo, se eu estou caminhando olhando para baixo, estou caminhando olhando para cima. Então, a fisiologia, ela é mundial. A fisiologia é o quê, né? O estudo do nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele manda mensagens para o nosso cérebro e o nosso cérebro também manda mensagens para o nosso corpo, né? Então, assim, é uma comunicação constante. Então, se eu ficar assim, por exemplo, na postura da Mulher Maravilha, assim, 5 minutos assim, empoderada, o que que o meu cérebro entende? Meu cérebro entende que eu estou produzindo, que eu estou empoderada, porque o meu corpo está mandando essa mensagem, e o meu cérebro vai produzir, meu corpo vai produzir mais serotonina, endorfina, são os hormônios do bem-estar, da alegria, do empoderamento. Agora, se eu fico andando assim, com ar de derrotada, com a cabeça para baixo sempre, o que que o meu cérebro vai entender? Que eu estou triste, que eu estou depressiva. Então, a gente precisa observar a nossa linguagem para saber como nós estamos e mudar ela. Não só para depressão ou para motivação, mas para um autoconhecimento. Poxa, essa pessoa está falando comigo e eu observei que eu estou de braço cruzado e perna cruzada, estou toda fechada. Então, eu observei que eu não tô querendo escutar isso. Ou então, a pessoa, quando fala, fica botando a mão no olho, na frente da boca, assim. Tudo isso é linguagem corporal. Né? Tudo isso quer dizer alguma coisa. Então, você precisa, durante o dia, observar várias vezes o seu comportamento e mudar ele, para começar a mandar informações boas para o seu cérebro. E também para você entender, né? Poxa, meu corpo está assim dessa forma. O que que isso quer dizer? Se você não souber, gente, vai lá no YouTube, linguagem corporal, tem livros sobre linguagem corporal, tem até os desenhinhos lá, o que que aquilo quer dizer. Qual que postura é essa aqui? Por que eu tenho a tendência a sempre ter essa postura? Então, tudo isso é importante, porque inconscientemente, essa linguagem corporal ela é entendida no mundo inteiro. No mundo inteiro, a linguagem ocular é a mesma, a linguagem dos olhos, só olho para cá, só olho para cá, a linguagem do corpo é a mesma, isso é mundial. Ou seja, né? Às vezes você está tendo um comportamento através do seu corpo, está falando uma coisa, mas o seu corpo está falando outra. Ah, mas eu não queria passar essa imagem, Michele. Pois é, então você precisa observar a sua linguagem corporal, porque o corpo fala mais que as palavras. Tem pessoas que têm medo, né? Tem pessoas não, né? A maioria das pessoas tem medo, de, por exemplo, de falar em público. O medo de falar em público já foi constatado que, na verdade, é principalmente pelo medo da rejeição, certo? Porque se você tiver a certeza que as pessoas vão amar, mesmo que você erre, que dê branco, que você falhe, que aconteça qualquer coisa em cima do palco, você não teria esse medo. Agora, o medo é da rejeição, da vergonha, da humilhação, né? Medo, enfim. Então, você vai entendendo que a sua linguagem, o seu corpo, ele está falando mais que as palavras. Você vê uma mulher empoderada de longe, ela precisa falar? Não. Tu vê pelo caminhar, pela postura. Tu vê uma mulher derrotada também, com cara de derrotada de longe, também pela postura, pela linguagem corporal, certo? Então, se você não quer passar uma imagem, às vezes, que não é a imagem que você quer passar, comece a mudar a sua linguagem corporal, porque o corpo fala 55%. Tem medo de falar em público, tem medo do que vai falar, mas você precisa se preocupar com o seu corpo.
quando você está falando isso em público. Porque você pode estar falando uma coisa, mas o seu corpo está falando outra, não está congruente. Então, a linguagem corporal também faz com que você tenha um autoconhecimento. Às vezes também você pode pesquisar mais além. Ah, Michel, eu estou com uma dor em algum lugar, certo? As dores vêm 95% do emocional, 90% do emocional. Então, se você está com uma dor em determinado lugar, pesquise dor em tal lugar. Qual é a emoção que gera essa dor? Qual é o problema emocional que está gerando essa dor? Cristina Cairo é uma mulher incrível, que é uma das percussoras aqui no Brasil da linguagem corporal, e ela tem todo esse conteúdo lá no YouTube gratuito, linguagem corporal. Então, se quando você tem alguma dor em algum lugar, desculpa, procure aí, né, aonde na parte emocional que está gerando essa dor aí em você. E aí você diz, nossa, realmente é o que eu estou sentindo agora. Gente, tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso beneficia você, certo? Então, preste atenção na sua postura. Fazer isso ajuda você a entender melhor como lidar com o estresse. Por exemplo, segundo o psicólogo M. Cuddy, expressões expansivas liberam altos graus de testosterona no organismo e controlam o cortisol, que é o principal hormônio responsável por quadros de estresse. Olha só, é isso que eu acabei de, né, mais ou menos explicar para você aqui. Que a nossa mente entende que o nosso corpo, né, vai mandando esse cortisol, que é o hormônio do estresse. Outro ponto, 4, né, que é mais uma dica aqui para você ter autoconhecimento. Tenha um diário, um pequeno hábito que pode ser de apenas uma sentença por dia, mas que certamente criará insights. Você pode usar o tradicional caderninho ou fazer isso eletronicamente. Gente, hoje eu não uso esse caderninho, eu uso vários outros. Eu tenho o caderno da gratidão, tenho o caderno do desenvolvimento, tenho o caderno da oração, tenho o caderno para tudo. O caderno do marketing, um caderno de conteúdo, um caderno, enfim. E aí, lá no começo do meu desenvolvimento, do meu autoconhecimento, eu usava um caderninho. E durante o dia eu ia anotando o que que eu pensava, o que que eu sentia. Observei que nessa situação eu senti isso aqui. Nessa situação aqui me veio essa lembrança. Eu senti que cada vez que alguém fala isso, eu penso isso, eu sinto aquilo. E aí chegava à noite, eu ia lá olhar e digo, meu Deus, que loucura, sabe? E aí eu observava aquilo ali, eu fui me conhecendo cada vez mais através disso. Gente, é maravilhoso. O autoconhecimento é libertador. A Bíblia diz assim: a verdade liberta, certo? Mas você precisa entender qual é a verdade que está dentro de você. Quais foram as mentiras que foram contadas, que você acreditou, que você contou para você mesmo. E essas mentiras, elas vêm através de, na verdade, uma interpretação ruim que você fez a partir de alguma experiência que você teve na vida. Ou seja, não é uma realidade. É uma mentira, é uma ilusão que a gente cria. Só que se aquilo está te incomodando, você precisa trocar por uma outra verdade que é boa, que vai fazer toda a diferença. Então, a gente pode trocar de pensamentos o tempo todo. Claro, não é fácil, não é do dia para a noite, mas é um caminho. Então, a gente escolhe ou caminha e tem um resultado lá na frente, ou a gente escolhe, né, não caminhar, porque é difícil caminhar e ficar parado onde está. Só que se você ficar parado e não caminhar, você nunca vai chegar à Terra Prometida. E se você caminhar, por mais difícil que seja, você vai chegar à Terra Prometida. Você vai chegar onde você quer chegar. Então, tem essas duas escolhas, tá? E eu desejo do fundo do meu coração que você chegue à Terra Prometida, que você escolha caminhar, mesmo sabendo que vai ser um caminho, às vezes, de muito sol, às vezes de muita chuva, de pedras, de espinhos, mas o que que nós, seres humanos, acredito eu, viemos fazer aqui nesse mundo? Viemos evoluir, viemos crescer, expandir, não é verdade? Então, se a gente não decidir caminhar por esse caminho, a gente não vai aprender muitas coisas. A gente veio para aprender, para passar por essas provas, para que o espírito evolua e cresça. Então, é necessário a gente passar por esse caminho, decidir caminhar, né? E não ficar parado, só sobrevivendo e não vivendo. E aí tem aqui também, 5, faça testes de personalidade, procure aí no Google, no YouTube, tem testes gratuitos, testes de personalidades. Posso até disponibilizar aqui também para você depois um link, né, para você fazer aí um dos testes que eu tenho, que são online e gratuitos, muito bacana. Eu também sou analista de perfil comportamental, e isso é maravilhoso, né? Então, se quiser também uma consulta,
né? Então, me chame aí para a gente poder fazer a sua análise de perfil comportamental, para saber qual é o seu perfil inicial, qual é o seu perfil, né, em segundo grau, como se comporta. É maravilhoso, gente. Análise de perfil comportamental faz você entender, né, se você é analítico, influente, dominante ou estável. Faz você entender melhor ainda o caminho que você precisa seguir, a partir do perfil que você tem, tá? Então, é muito legal. Escreva, que é o 6, escreva uma carta de arrependimento, né? Então, imagine que você tem 90 anos e está escrevendo uma carta para o seu eu de 20 anos. Pelo que você se desculparia? O que você pediria desculpa? Porque você precisa trabalhar o auto-perdão. Cada vez que eu ia num evento, num curso, dentro, fora do Brasil, às vezes até de finanças, de dinheiro, enfim, e falavam, o auto-perdão e o auto-perdão. Eu digo, mas gente, o que que tem a ver o auto-perdão com dinheiro? O que que tem a ver? Tem tudo. Porque se você não libera perdão para você mesma, fica ali, tipo, aqueles nódulos ali dentro de você. Você fica se culpando, né? Então, quando você se perdoa, você libera isso, você se sente merecedora. Então, você precisa se perdoar. Você precisa liberar perdão para não se ficar se culpando. A culpa é uma coisa que te prende de você ir para o futuro, porque deixa você, né, focada lá no passado. Então, pelo que você se desculparia? Peça desculpa, diga, olha, Michele, vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma carta. Então, eu diria, Michele, me perdoa por lá no passado, eu não ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, lá, algumas vezes eu falei coisas ruins para ti. Eu falando comigo mesmo. Essa carta é assim. Me perdoa por muitas vezes eu te maltratar, eu te colocar para baixo, eu não te deixar pegar grandes oportunidades. É assim, e pronto. O nosso inconsciente, ele não sabe o que é real e o que não é. Então, para ele, isso vai ser uma verdade. É assim que a gente trabalha na hipnose, também sou master em hipnose, sou hipnoterapeuta. A hipnose, gente, ela é uma cura, várias curas, na verdade. Eu fui fazer hipnose justamente para poder trabalhar com mais profundidade o inconsciente das pessoas, trazendo essa cura, trazendo luz a essa sombra, a essas sombras, porque são vários, né? São vários pontos. Precisa honrar ancestrais, precisa perdoar. Então, na hipnose, a gente faz também, às vezes, o perdão de algum ancestral que já morreu e você tinha uma rixa, você era brigada com o pai, com mãe, com alguém, e nunca liberou esse perdão. Então, quando você trabalha o seu inconsciente nesse estado meditativo, que a hipnose é um estado meditativo profundo, o seu inconsciente aceita aquilo ali e para ele aquilo ali aconteceu. E a partir daquele momento, você se liberta daquilo ali. Então, é importante trabalhar sempre o perdão. O perdão, gente, eu tenho uma palestra incrível, maravilhosa que eu dei para o SESC e dei também em outros lugares sobre perdão. E eu fui pesquisar bastante e tem uma universidade em Ohio que diz que fizeram uma pesquisa que o perdão, a falta do perdão, é que leva a 85% dos infartos que as pessoas têm, porque fica guardando mágoa, rancor, ódio, aquela emoção ruim, aquela coisa, e chega uma hora que vai abafando, a pessoa não coloca aquilo para fora, aquilo explode, tá? Então, assim, o perdão só tem benefícios, tem muitos benefícios, certo? Então, antes de você perdoar outras pessoas, você precisa se perdoar você mesmo. A culpa é uma coisa horrível. Ficar carregando culpa o tempo todo faz com que você se sinta não merecedora, faz com que você se sinta uma pessoa, né, que na verdade é muito mais negativa do que positiva, né, que não se vê capaz, enfim, tá? Então, o perdão ele é necessário. Então, tem esse exercício aqui da carta e diz assim, pelo que você se desculparia, né? Você tiraria essa culpa de você. E 7, né, por último, mas não menos importante, é sempre pedir feedback para as pessoas. Então, fazer a dinâmica do feedback. Pedir feedback para as pessoas é perguntar, fulano, o que que tu vê em mim? O que que tu mais gosta em mim? O que que tu acha que eu posso melhorar? Essa humildade de você pedir para as pessoas um feedback te leva muito além. Hoje, grandes líderes, né, grandes empresários, que desenvolvem aí, que fazem um trabalho de desenvolvimento pessoal para poder ser grandes líderes, você precisa se liderar primeiramente. Essas pessoas, muitos deles têm muita humildade, humildade de saber aonde que ele está errando, o que que ele precisa melhorar. Porque a vontade de ser um bom líder precisa estar acima da falta de coragem, né? Dessa falta de coragem de perguntar: o que que eu preciso melhorar em mim? O que que não está legal?
Então, eu também dou um curso, que é o Empreenda-se, que é, na verdade, uma formação de empreendedorismo, que eu fui convidada para ser trainer pelo criador Vanicir, uma pessoa incrível, que eu honro muito. E dentro do Empreenda-se, a gente fala muito sobre liderança também, afinal, toda empresa, todo empreendimento tem que ter um líder. E o líder, ele é pautado, né, quer dizer, a organização da empresa, a cultura organizacional é pautada em cima da identidade do líder. Então, se o líder não se conhece, se o líder não tem uma humildade de perguntar onde é que ele está errando, como que ele vai melhorar? E se ele não melhora, ele não consegue também ser um líder melhor. Então, a humildade, a coragem de ser imperfeito, de perguntar, olha, o que que eu preciso melhorar, te leva a um nível muito melhor, acelera o teu processo. Porque se você não sabe onde você está errando, que você precisa melhorar, você não consegue ver, as pessoas talvez consigam ver. E aí elas falando para você, por mais que aquilo doa, porque é triste, gente. Dói, mas é necessário e libertador. Eu, quando comecei a pedir feedback lá em 2014, eu não sabia que eu era grossa naquela época, que eu era extremamente ansiosa, não me via assim. E quando eu pedi feedback para os meus colegas do coach na época, eu fiquei chocada, porque eu achava que eu era uma pessoa, e eles me viam outra, e eu queria ser outra, era uma confusão. Ou seja, eu me via de um jeito e achava que as pessoas me viam de outro, mas na verdade as pessoas me viam de outro. Três formas de se ver. E aí eu pude dizer, nossa, então eu preciso mudar realmente, tem alguma coisa errada aí, não estou congruente. E se eu não tivesse recebido aqueles feedbacks, talvez eu demorasse muito mais tempo para mudar. Então, o feedback, ele acelera o seu processo. Peça feedback, tenha essa coragem, essa humildade. Isso vai te levar além e acelerar o seu processo, sim. Ó, quero desejar, então, aqui, nesse primeiro módulo, né, para você, que você tenha um caminho leve, que esse autoconhecimento seja algo transformador, que comece na sua vida. Esse é o primeiro módulo do Mulheres em Movimento, então. Desejo do fundo do meu coração que eu possa ser luz, ser esse canal para que você comece a despertar. Ou se você já despertou, Michelle, eu já faço autoconhecimento, eu desejo que você continue subindo e elevando cada vez mais os seus níveis e que você se ilumine cada vez mais. Um beijo no seu coração e nos vemos então no próximo módulo do Mulheres em Movimento.